Palavra nessa noite. Som agora. Pai do Senhor, galera. Boa noite. Todo mundo feliz? Que teatro legal, né, velho? Na verdade, na Bahia a gente fala teatro. Que teatro legal, viu, velho? Rapaz. Galera, vamos lá que eu vou ser breve. Meu nome é Carlos Henrique, né? Mais conhecido como Baiano. Sou discípulo do pastor Léo, da Célula Caverna, discípulo do pastor Léo e da Gabi, na equipe da rede de jovens, né? E da classe dos adolescentes, porque hoje é o Congresso dos Adolescentes. Glória a Deus, né? Jesus Christ. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 5, 1, 12. Tem alguém nos visitando esta noite? Tem alguém? Tem umas 4 pessoas ali atrás, né? 4 pessoas, amém, glória a Deus. 5, 6, 7, 8. Já, a Juba já é de casa, vocês já são de casa também. Mateus 5. Mateus 5, do 1 ao 12. Mateus 5, quanto? Do 1 ao 12. Mateus 5, do 1 ao 12. Rapaz, eu comprei uma Bíblia aqui achando que a letra era grande, a letra é pequena. É isso. Por isso que esse negócio barato na internet não é muito bom não, viu? Amém? Vamos lá. E vendo as multidões, ele subiu ao monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se deles os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinando-os, dizendo: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui reunidos esta noite. Obrigado por este congresso, o primeiro congresso dos adolescentes. Pai amado, eu creio que vidas serão transformadas. Assim como o pastor Fábio falou, o evangelho tem que vir na nossa vida e haver uma transformação. Não tem que ser um arrepiozinho, não tem que ser uma lagriminhazinha, um chorinho, não, tem que haver mudança de vida. As nossas lágrimas têm que ser porque estamos lutando contra o pecado, porque a nossa carne está gritando, querendo fazer aquilo que é contra a tua palavra, e nós dizemos não. Bem-aventurado sou, porque eu estou vivendo na presença do Senhor. Então, Pai, que nós venhamos viver esta realidade. Pai amado, a cada década ou século, há um avivamento nessa humanidade. E tem muito tempo que estamos orando e esperando, Pai amado, um avivamento nessa nova geração. E, Pai amado, e cremos que o avivamento vai vir quando houver arrependimento. Quando nós jovens, nós adolescentes, dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Ti de todo o nosso coração. E o Senhor vai ouvir o nosso clamor.
E o Senhor vai falar que assim como junta os pintinhos debaixo das suas asas, o Senhor vai nos juntar, o Senhor vai descer o teu poder, vai descer o teu fogo, e esta geração irá viver algo diferente, algo novo. Porque a guerra já começou, nós estamos em guerra, Pai, e é a tua guerra que nós estamos batalhando. Senhor, que esse último dia de congresso, nós vamos sair daqui impactados, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez ontem, vai fazer hoje e vai continuar fazendo nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Poder sentar. Glória a Deus. Vocês estão vivos aí? Amém. Amados, qual é o nosso tema? Faça guerra. Antes de entrar para o texto, né, e nós falarmos sobre o texto, nós primeiro temos que ter a ideia do que nós estamos fazendo. O tema do nosso congresso é Faça Guerra, mas vocês têm que ter a ideia, têm que saber, ter a noção de que guerra vocês estão lutando. Você tem que saber qual time você está, tem que saber se você está lado A, lado B, tem que saber qual camisa você está vestindo, né? Nós estamos fazendo guerra, então nós estamos lutando para qual time? Qual time nós estamos lutando? O time de Deus. Nós estamos lutando para o time do Senhor, né? Então, se nós estamos lutando para o time do Senhor, nós estamos lutando para o time do reino dos... O time do reino dos... Meus amados, não vai adiantar nada. Nós queremos sair daqui e ganhar o mundo inteiro, se nós não sabemos quem somos nós, se nós não sabemos para quem nós estamos lutando. É interessante, né, que lá em Filipenses 3:20, vamos abrir, a gente vai dar umas passeadas aqui, tá? Se eu estiver falando rápido, que às vezes baiano fala rápido, até demais, aí você fala assim, bebe água aí, né, que eu vou dar uma freada e bebo água. Mas Filipenses 3:20, vamos abrir em Filipenses 3:20. Pai, essa Bíblia aqui é muito pequena, bicho. 3:20. E Filipenses 3:20 fala assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, galerinha, meus brother, nós estamos lutando uma guerra aonde nós estamos defendendo o reino dos céus. O reino dos céus, ele está sendo defendido, e Filipenses ele nos alerta que a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria, ela vem do céu. Meus reis, vou dar umas ideias para você, né? Vou dar umas ideias bacanas para vocês. Deixa eu só ajeitar aqui, rapaz. Nós, antes de conhecermos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós éramos cegos vivendo no pecado. Todo mundo aqui veio através da sua mãe, de uma mulher, passou 9 meses, né? Nasceu, a Maluzinha pequena aí veio. E é interessante que a gente acompanhou, né, junto com a Gabi, o pastor Léo, a gravidez da Gabi, tudo é interessante, né? E vem, só que quando vem para este mundo, nós já nascemos pecadores. Nós nascemos cegos. Nós não temos pátria. A nossa pátria é terrena. O pastor Léo foi lá, registrou a Malu, e ela recebeu a certidão de nascimento, recebeu o certificado terreno. E isso nos dá legalidade para algumas coisas aqui na terra. Vai tirar o CPF, habilitação, isso e aquilo. Só que aí nós vivemos nessa terra no pecado. Porque há muito tempo atrás, a nossa genética espiritual foi deformada. O pecado entrou e fez uma mutação na nossa genética que nos separou do Senhor. E Adão e Eva, que eram cidadãos, primeiros cidadãos, como é que fala? É cidadão ou cidadões? Quê? Cidadão, Adão dos céus. Adão foi expulso porque o pecado entrou
no mundo. A partir daquele dia, a genética nossa espiritual sofreu uma mutação, o mundo sofreu coisas, a mulher sofreu, o homem sofreu, a terra sofreu, tudo sofreu. O italiano, você está no Brasil, italiano. Glória a Deus. É o italiano. Ma bene, italiano, por que fizeste isto? Boa, João. Vamos lá. Dá uma fumacinha aí. Então, meus amados, vamos tentar raciocinar aqui. Adão e Eva, eles foram expulsos. Na verdade, eles saíram porque eles quiseram, né? Pecaram, então saíram da terra do Éden, da presença do Senhor. Assim também somos nós, como viemos esse mundo. A nossa genética foi deformada. A gente não conheceu a Cristo ainda. Somos crianças, crescemos, nascemos, mas vai chegar um momento que você vai ter oportunidade de falar assim: cara, eu preciso fazer parte do reino dos céus. E aí você conhece, através da palavra, Jesus Cristo, porque nós só temos um encontro com Deus através de Jesus. E aí nós entendemos, e é interessante que lá em Romanos 8,15 relata que através de Jesus nós somos adotados, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E nesse momento nós deixávamos de ser pecadores, escravo do pecado, andar uma guerra na escuridão, porque na verdade nós não vivíamos uma guerra, nós éramos escravos. Houve uma guerra lá há muito tempo atrás. Adão perdeu, cara. Adão deu mole, e por causa disso nós sofremos. Você vê que é tão interessante que tudo mudou em nós. Já nascemos com aquele momento de raiva, muitas das vezes, até mesmo criança, egoísta, com as atitudes de: se Jesus não entrar naquela vida, algo de ruim vai acontecer ainda mais. Então, quando nós conhecemos Jesus, temos um impacto com Jesus, nós entendemos o que é adoção. Já falamos até sobre isso aqui. O Pai nos adotou. E aí, quando nós temos encontro com Jesus, cara, rapaz, meu rei, você sabe, você se sente, cara, agora eu estou numa guerra. Agora eu sei que é uma guerra. Porque Jesus, Ele te dá o poder para você lutar, para você correr, para você crescer. Jesus, Ele te transforma em um soldado. E aí, temos a revelação que nessa terra nós somos guerreiros. Estamos de passagem. É igual os meninos aqui do teatro que são soldados que estão em guerra. Voltar para casa? Jamais. Sempre guerra. O problema é o seguinte: nós, quando temos um encontro com Jesus e temos essa noção de que é a guerra, meus amados, a gente nunca pode olhar para trás. Só que tem muita gente que está olhando para trás. A gente não pode olhar para trás. E sabe por quê? Acabamos de ler o texto em Mateus 5, algo muito interessante, né? Eu não sei vocês, não sei o senhor, pastor Fábio, mas se Jesus me chamasse, é tão interessante que Jesus, ele tinha chamado os discípulos recentemente, né? E falou o seguinte, agora eu vou entrar no texto, tá? Aqui vocês entenderam que nós éramos escravos, nós éramos cegos, e aí através de Jesus, nós abrimos nossos olhos, entendemos que não somos mais dessa terra, mas somos do reino dos céus, amém? Até aí tudo bem? Então tá, tem que deixar bem claro isso para vocês. E aí Jesus recentemente tinha chamado a galera, e olha que interessante, na cultura judaica, quando a pessoa se assenta para falar algo, é porque o troço é muito importante. Não é igual você vai falar algo em pé, porque quando você fala em pé dá a entender que você está com pressa. Você quer sair fora, Estevão, é assim, beleza, Estevão, depois eu te ligo, tchau. Agora quando eu chamo Estevão, senta aqui, Estevão, vamos conversar. É porque o trem é importante, eu estou falando até mineiro, tomara que amanhã não veja lá, viu? O troço é até importante. A mensagem que vai falar é algo forte.
E quando Jesus chamou os discípulos para aquele monte, sentou e falou assim: eu quero falar umas paradas com vocês. Rapaz, aquilo ali eles sabiam que algo ia vir. Sabe por que eles sabiam que algo ia vir? Porque os discípulos estavam com quem atrás de Jesus? Estava com a multidão. Você vê que aonde Jesus andava, a multidão estava atrás. E os discípulos faziam parte disso. Aonde Jesus andava, havia a multidão e os discípulos estavam no meio daquilo. Só que quando Jesus chamou seus discípulos, falou assim: ó, vem cá e me segue. Ó, vi que você estava orando ali e tal. Ó, vem ser pescadores de homens. Quando Jesus chama para fazer parte de um discipulado, porque Jesus quis chamar para fazer parte de um discipulado, Jesus estava falando o seguinte: ó, estou tirando vocês do meio da multidão para conhecer uma guerra. Só que vocês têm que estar preparados, porque eu vou colocar vocês de volta no meio da multidão. Porque dos pobres, vocês serão os mais pobres. Dos aflitos, serão os mais aflitos. Dos necessitados, vocês serão mais necessitados. Os discípulos ainda não tinham noção do que ia acontecer. Os discípulos ainda não tinham aquela realidade: cara, eu estou numa guerra. Porque na guerra, Sandrinho ele não está aqui, mas um dia Sandrinho falou comigo algo interessante: Baiano, na guerra você pede chiclete, eles mandam bala. E é isso mesmo, meu irmão. Não tem tempo para respirar. Quem já assistiu filme de guerra? Tem aquele filme do Desmond, que ele resgata até o último homem. Ô meu irmão, se dependesse de mim para resgatar aqueles homens sem arma, sem nada, meu irmão, oxe, homens, só lamento, ia morrer todo mundo. Porque aquela parede eu não ia subir de jeito nenhum. Oxe, tá doido? Nem. Quando Jesus chama os discípulos e assenta, vocês não se importam eu usar isso aqui não, né? Que é minha colinha. Quando Jesus chama os discípulos e assenta, no primeiro versículo fala o quê? De Mateus 5:12. Vamos voltar lá? Fala assim, ó: e vendo Jesus, né, o 2, ele abriu sua boca ensinando-os, dizendo: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, quando ele senta, Jesus, quando ele profere, obrigado, pastor Léo, essas palavras, ele está dizendo para os discípulos assim: ó, vocês, dos pobres, são os mais pobres. Vocês são os pitocos. Quem lembra ontem que o Tiago falou? Tiago Guedes, vocês são os pitocos. Quando Jesus fala aquilo, meu irmão, os discípulos eles entendem assim: cara, então quer dizer que a prosperidade, pastor Fábio, não é ter dinheiro, não é ter carro. E vamos viajar aqui, eles cochichando. Cara, olha o que Jesus falou, olha, ó. Então, cara, como é que é? Pobre, abençoados são os pobres de espírito. Espera aí, ele não está falando desse reino não. Que reino ele está falando? Qual é o reino? Que reino é esse? Porque deles é o reino dos céus. Cara, a revelação que Jesus trouxe não foi morrer na cruz em nosso lugar, morrer por nossos pecados, mas também trazer a revelação do céu, cara. A revelação do céu, ela nos instiga um pouco mais, tá ligado? Ela te fala assim: continua. Não é você, é igual os terroristas, que eles sabem que se explodir, ele vai estar lá com as 99 virgens, o cara morre adoidado. Para nós é o contrário. Nós, quando somos os pitocos, declaramos: Senhor, precisamos sempre de Ti. Somos pobres de espírito mesmo. Não depende de nada, a não ser de Ti. É do Senhor. Até para eu orar eu preciso do Senhor. Jesus estava declarando isso. O italiano aí está dando umas erradas. Não, até isso aí, italiano. Até bem, é uma benção esse menino aí, viu? Nem sabia que ele era do teatro. Então, meus amados, Jesus, quando ele profere, ele fala: vocês são pobres de espírito. Cara, eu fico imaginando os discípulos olhando, e Jesus vai continuando, né? Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Você vai ver aqui,
vamos dar uma atropelada aqui, que o meu tempo está corrido. Desse versículo até o 10 mais ou menos, Jesus começa a falar assim, ó, vocês são pobres, bem-aventurados, né? As bem-aventuranças, felizes, alegres, né? É interessante que esse termo bem-aventurança significa felizes, alegres. Aqueles que não têm nada a perder, porque já ganhou algo. Já ganhou algo, né? E Jesus vai falando, ó, você que chora, porque estavam vivendo um momento difícil, vocês que choram e choram, realmente, serão consolados. Jesus estava sempre falando, cara, o reino dos céus, se você continuar caminhando, vivendo, buscando, você será recompensado, terá uma recompensa, reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus. E eles não queriam uma recompensa só porque lá nos céus, eles não iam chorar mais, não iam sentir fome, mas porque o mestre ia estar lá. É por causa disso, o mestre ia estar lá. Estão entendendo? Eu vou ficar levando essas minhas colinhas para cá, tá? Jesus assentou, começou a proferir essas palavras. Os discípulos atentos ouvindo. E eu fico me perguntando, será que nós estamos enfrentando uma guerra mesmo? Na nossa geração, nós estamos enfrentando uma guerra? Porque eu consigo, sei lá, cara, né? Porque Jesus quando fala assim, ó, bem-aventurados sois vós, vocês são felizes. Para isso, aqueles caras, só isso aí para eles já valiam tudo. Já valiam tudo. Muitas vezes, Jesus está falando conosco. Poxa, velho, bem-aventurado é você, que a mulher te deu um pé na bunda. Bem-aventurado é você que perdeu o emprego. Bem-aventurado é você que não passou naquela faculdade ainda porque não é tempo. Bem-aventurado você, porque está chorando agora, é porque precisa buscar ainda mais de mim. Só que a gente está vivendo um evangelho muito egoísta. Muito egoísta nosso. Parece que as bem-aventuranças do Senhor tem que valer para mim na forma positiva, não de perda. Parece que as bem-aventuranças do Senhor tem que valer o que eu quero, não o que o Senhor quer. Parece que ser espiritual hoje é falar em línguas, é dar um reteté, é dar um glória a Deus. Meus amados, o ser espiritual não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. É igual a gente está até conversando com o Thiago Guedes ontem, que Deus está colocando muito no meu coração, que a gente está falando muito sobre paternidade, né? As músicas estão falando sempre, Deus é pai, não sou mais órfão, Deus me adotou, isso, aquilo. Cara, mas será que nós estamos sendo filhos? Será que eu estou tendo atitude de filho? Porque igual o pastor Fábio falou, o amor do pai prevalece, mas será que eu estou dando algo em troca desse amor? Será que eu estou fazendo guerra sendo filho? Ou eu estou... Porque o que acontece? Quando eu entendo que eu ser filho tem a ver comigo, eu faço muita cagada. É igual o filho pródigo. O filho pródigo achou que ser filho tinha a ver com ele. E aí chegou, ó, me dá minhas heranças aí, meus dinheiro, meus dólares, tal, quero ficar rico, saiu. Vazou. Até que ele entendeu que ser filho não tem nada a ver com ele, mas tem a ver com Deus. Ele voltou. Quantos de nós estamos achando que fazer guerra tem a ver com a gente? Cara, não tem nada a ver com a gente. É tudo a ver com Ele. Naquele momento que Jesus sentou e começou a proferir essas palavras, os discípulos entendiam que não tinha nada a ver com eles, mas com o Mestre. Por quê? Dos pobres eles seriam os mais pobres. Será que estamos dispostos ao momento de falar assim, Senhor, dos pobres eu quero ser os mais pobres, porque a minha dependência está em Ti. E é muito bonito, é romântico falar isso, mas quando o Senhor tira alguma coisa, quando acontece alguma coisa, quando falta um dinheiro, quem está na época de casar aí, meu irmão, passa aperto. A fé tem que ser colocada em prática. Será que estamos vivenciando as bem-aventuranças do Senhor?
Meu amado, ser crente nos dias de hoje não é falar em línguas, não é fazer guerra, não é você chegar e falar assim: receba! E volta. Cara, não tem nada a ver com a gente é só um vaso. Eu ser espiritual tem a ver eu amar e perdoar o meu próximo. Jesus chamou os discípulos e tirou da multidão, mas falou com eles: vocês vão voltar para a multidão. É o que Tiago falou, a gente não pode estar dentro de uma bolha. Mas não, Jesus, bem-aventurados são os que choram. Mas Jesus, a alegria vem pela manhã. Quem me viu passar vai ver sabor de mel. Não, Senhor, não tem nada disso não. Muitas vezes estamos lutando as nossas próprias guerras, nossas guerras individuais. Eu te falo porque eu aprendi com o pastor Léo e a Gabi, né? Principalmente na época que a Marina foi casar, eu falei com a Marina: amor, a gente vai casar, não tem dia. Primeira vez que eu cheguei lá no gabinete do pastor William, eu falei: ó pastor, eu quero é casar. Se ela quiser, a gente sai daqui noivo. Se ela não quiser, nem amizade eu quero, para não ter envolvimento emocional. Falei assim. Aí ela: eu quero mesmo, é o careca dos meus sonhos. Nossa, essa orelha, eu quero passar as mãos nela. Ai, meu Deus, né? Que guerra. Foi uma guerra. Na verdade, ela falou: pastor, meu sonho desde pequeno é casar. Minhas amigas falavam sempre em faculdade, mas eu quero casar. Aí eu falei: e outra coisa, pastor, eu estou falido, cara. Estou sem dinheiro, se ela quiser eu estou pagando apartamento. Ela se vira para reformar e pagar o casamento. Eu não tenho dinheiro não. Falei. Estava no tudo ou nada, era a minha guerra. Aliás, a guerra do Senhor. E eu falei: amor, a gente não vai deixar de nenhum culto. Não vamos abandonar a célula, não vamos fazer isso aqui, sabe por quê? A guerra não é minha, é do Senhor. E pode perguntar a Marina aqui, que aprendi. O dia a Marina foi falar com o pastor Léo está muito cansado. Pastor Léo, Marina, já falei com o baiano, que quando eu casei, eu estava nos cartãozinhos ali, estava fazendo isso, aquilo. Marina: amor, então vamos animar. Então foi um motivador. As bem-aventuranças que o pastor Léo e a Gabi entendeu, passou para mim. É isso que nós temos que entender, porque naquele dia que Jesus sentou com os discípulos ao monte, sentou para conversar, foi algo tremendo, porque aquilo ali repercutiu até os dias de hoje e chegou no meu coração. Só que se não bater no seu coração, meu irmão, não adianta. Você vai ser um mero espectador do Senhor. Você não vai estar fazendo guerra não, guerreiro. Você não vai estar fazendo guerra não. Você está lutando aquelas lutinhas de street fight. Não está fazendo guerra, porque fazer guerra dói. É muito ruim. É você olhar para a direita, principalmente os solteiros, 10 mil namorando, né, adolescentes? 8 mil namorando, à esquerda. Para frente, namorando. Atrás, mas você sozinho, aí você vai: glória a Deus, porque as bem-aventuranças faz parte da minha vida, porque a guerra não é minha, a guerra é do Senhor. Nós temos que entender isso. Jesus começa a falar, já estou partindo para o final. Vocês são pobres, são os pitocos, né? Que significa, são aqueles que sem dinheiro aceita perder todas as coisas, está acostumado a perder. Que na nossa geração está difícil. Quem aqui quer ser amigo de um perdedor? Hoje está uma moda do tal dos coach, né? Eu tenho Instagram lá, tem aqueles caras lá que já chegam assim: eu vou fazer você ganhar dinheiro, vem, 3 mil, aposentei com 28 anos, sei lá o que. Ninguém quer ser amigo de perdedor, todo mundo quer ser ganhador. Segundo lugar, o que eu treinei foi para o primeiro. Eu vou trabalhar para ganhar salário mínimo, eu quero ganhar 3 mil, 4 mil. E é interessante que esses coaches, é assim que fala, né? Os coaches parece que a vida é um conto de fada. Um dia eu estava andando um cara lá, falei: rapaz, bicho, aposentou com 28 anos, tem cabelo grande, a orelha é pequena. Rapaz, está vivendo a minha vida, né? Retado, está vivendo a minha vida. Meus amados, esse não é o reino dos céus. Tem crente vivendo no reino da terra e achando que está vivendo no reino dos céus. Na verdade está sendo somente um turista. Vai no reino dos céus, depois volta. Nós temos que ter coragem para ser perdedor. Fala: Senhor,
eu perdi. Mas sou bem-aventurado, porque a guerra não é minha, é do Senhor. Fazer a guerra do Senhor é assim. Fazer a guerra do Senhor não é você somente receber, não. Não é, eu recebi uma revelação. Eu, quando estava solteiro, meu irmão, olhava para a pastora, falava: ei, pastora, Pai do Senhor, dá um sorriso, dá uma revelação aí. Cadê as varoas? Só tomava na cara. Porque eu não queria perder, eu não queria esperar. Nós temos que aprender a perder. Esses que são os pitocos do reino dos céus. Vamos adiantando aqui, ainda nos pobres de espírito. Pobre de espírito, ele tem um espírito quebrantado. Porque eles, lá em Isaías 57:15, fala assim, ó: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o que tem o nome de santo, habita no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. O que está faltando na nossa geração é ler mais a Bíblia, é colocar a Bíblia em prática. Voltando ontem no Tiago, ele falou que o problema dos crentes, meu irmão, em geral, é porque não coloca a Bíblia em prática e não ora. Rapaz, meu irmão, a gente pega, teve um mesmo lá que chegou: Baiano, estou gostando daquela menina. Eu falo muito de namoro com os adolescentes, porque a gente aprende com o pastor Léo. Teve uma época aqui na rede que o pastor Léo deu umas marteladas só sobre namoro. Teve nego que criticou ele, saiu fora, falando: pastor, só fala sobre isso, porque a pessoa só estava em pecado, né? Saiu fora. E aí, eu falei: rapaz, faz amizade, meu irmão. Tudo é comendo amizade, né não? Oxe, faz amizade, né? Depois, vamos orando aí. Aí de repente o cara: eu já quero fazer aquilo. Eu falei: oxe, eu tô te pedindo, rapaz, o que está acontecendo? Aí ele falou: não, Baiano, é porque todo mundo, alguém já sabe, você já sabe. Eu falei: rapaz, mas vem cá, deixa eu te falar um negócio. Se outra varoazinha chegar a te dar um cheiro ungido no seu cangote, como é que você fica? Não é verdade, né? Rapaz, tem que dobrar o joelho, nego. Dobra o joelho. Ora, seja pobre. Muitas vezes nós estamos achando que estamos ricos de espírito, maior que até o líder. Não, o líder sabe nada de não, faça escondido mesmo. Eu já fui muito assim, né? Já dei trabalho demais para pastor Léo, né? Pastor Léo é prova disso. Cara, ser pobre de espírito, mano, é o líder falar assim: ô irmãozinho, segura a onda. Verdade, líder. E não tem dessa não, eu não concordo, mas eu vou fazer. Não, meu irmão, isso não é o pobre de espírito, meu irmão, ele é manso. Não é aquele que fala: não, eu não concordo não, mas eu vou. Não, meu irmão. O pobre de espírito, o líder fala, ele vê a voz do Senhor no líder, ele vai lá e fala: não, é verdade, líder. É verdade. Vou pular aqui, porque senão, na verdade eu fiz foi praticamente um estudo teológico aqui, que só Jesus, né, bicho? Rapaz. Rapaz, vocês querem que eu continue? Eu posso continuar aqui, né? Vamos continuar, o pastor Léo me animou agora. O pobre de espírito, ele tem um espírito penitente, que se arrepende, meu irmão. Cara, não é remorso não, é arrependimento. Há um tempo atrás, mais ou menos, uns 100, 200 anos, houve um grande crescimento espiritual, um avivamento aqui nessa terra. Em 1722, na Tchecoslováquia, lá na fazenda do conde Zendanov, aonde ele recebeu um grupo de morávios, sabia? Um grupo de moravianos. E aí ele recebeu e falou assim: eu vou ser o pastor de vocês. Eles estavam sendo perseguidos, queriam um lugar para se agrupar e se reunir. De repente começou a ter algumas brigas, intrigas. E os dois irmãos morávios, que eu não lembro o nome, rapaz, os caras falaram assim: vamos orar. Tem algo errado. Meu irmão, em 1722, eles começaram uma torre de oração. Sabe quantos anos durou? 100 anos. 100 anos. Orando. Cara, se você for estudar o crescimento da igreja cristã, antes da revolução de Martim Lutero, né? Antes também, esqueci o nome do antecessor de Martim Lutero, que o sobrenome dele significa ganso. Cara, você vai entender que houve um crescimento espiritual, que aquilo ali, se expandiu de uma forma que atingiu John Wesley, Carlos Wesley, John Bunyan, e foi atingindo, e até mesmo da reforma protestante, Martim Lutero.
porque os jovens oraram. Pobre de espírito se arrepende. Dobra o seu problema, que está vivendo no pecado. Aí chega aqui e acha que Deus é nosso paizinho, que ai filho, você pecou, né? Toma aqui R$500, vai pro shopping para você espairar a mente. Ou então traz sua namoradinha para dormir aqui em casa, né? Não, pode usar sua droga, mas aqui em casa não. Acha que Deus é assim, né? Acha que Deus é um menino que faz as nossas vontades. Ah, Senhor, eu quero tudo que é meu, eu vou embora. Rapaz, vamos criar coragem, meu irmão. Seja sincero com o Senhor. Fala, ó, Senhor, tá assim mesmo, tá tudo errado. Estou transando com minha namorada, estou sentindo, eu quero é mudança. Ó, Senhor, a masturbação eu não paro. E aí, Senhor? Ô, Senhor, preciso fazer alguma coisa. Ô, Senhor, eu não consigo ler a Bíblia 1 minuto. Meu irmão, não faça isso não, né? Um dia eu fiz. Eu sou bom para dormir. Um dia eu subi em cima do vaso e falei, ó, carne, aqui é o vaso sanitário. Se eu cambalear, vai cair, vai quebrar o vaso, vai te cortar, vai para o hospital tomar sangue, eu odeio tomar sangue, tu tá lascada. Odeio tomar injeção. Tu tá lascada. E aí, o que é que tu vai querer? Mesma hora, tenho que ficar acordado. E, velho, eu fiquei umas 4 horas lendo a Bíblia. Meu irmão, a gente tem que trazer guerra. A gente tem que lutar. Não é dizer, sou pobre de espírito. Ai, sou pobrezinho. Ai. O que Jesus está falando é baseado no reino dos céus. O reino dos céus é conquistar, não é um reino igual os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, que é poder ibérico aqui, isso, aquilo, não. Sabe qual é a base do reino dos céus? É amor, a paz, amar o próximo, justiça, liberdade no Senhor. Vou continuar. Estão entendendo? Obrigado. Isso aí, tem que entender mesmo. Sensibilidade. Rapaz, vou pular esse pobre de espírito, tá? Mas quem quiser depois, eu tenho as anotações loucas aqui. E Jesus, cara, foi falando, bem-aventurados que choram. E é interessante quando ele fala isso, são um povo que aprenderam a não ter conformidade consigo mesmo, encontrando a felicidade em Cristo. Cara, bem-aventurado aqueles que choram, é que não olha para o próprio umbigo, olha para o próximo. O pastor William, ele costuma falar algo interessante, quando nós temos uma revelação, eu não lembro o que é, quando temos um encontro com Deus, nós temos 2 revelações, como é? Como temos um impacto com Jesus, nós temos a revelação de Deus e do próximo, não é isso, pastor? E do próximo. Meu irmão, se tu quiser entrar no céu, meu rei, rapaz, acabar o culto, vai lá e pede perdão àquele teu amigo, senão tu vai ficar no inferno. Tem que pedir perdão, irmão. Tem que chorar junto com ele. Muitas vezes o chorar não é chorar junto com ele, sabe por quê? Ai, meu Deus, terminou o namoro, oh, meu Deus, isso, aquilo, eu estou tão sentimental. Não, meu irmão. É chorar, falei, vamos ganhar sua família para Jesus? Vamos orar. Vamos dobrar os joelhos. Vamos clamar. Vou pulando. E os mansos. Acho que está acabando a bateria aqui, viu? E aí Jesus começa a falar, os mansos, o que tem fome, os ansiosos, o puro de coração, os pacificadores. Tá, beleza. Voltando lá, os discípulos estão tudo lá, sentado olhando para Jesus. E aí, a partir daí, eles começaram a entender o que é o reino dos céus. A partir daí, eles falaram, cara, a terra não nos pertence mais. Cara, nós somos estrangeiros nessa terra. Porque com Jesus eu tive uma nova visão do que é o mundo. E não mais o mundo da terra, mas o mundo celestial. Naquele momento que os discípulos tiveram um encontro com Jesus através dessas bem-aventuranças, o DNA espiritual deles foram religado ao Pai. O DNA deles foram religados. As mutações, as más formações, as úlceras e sei lá o que, as doenças foram canceladas porque eles tiveram um encontro com Jesus. Não foi fácil, meus irmãos. Você acha que é fácil? Imagina vocês sentados naquele monte ouvindo Jesus falando coisas que às vezes parece que, cara, há muita contradição. Há muita contradição.
Por que Jesus está falando de chorar? Se ele veio para trazer paz, alegria. Mas o problema é quando o evangelho ele se torna nosso, mas não é nosso, é de Jesus. É quando é o reino dos céus e não nosso. E aí, para finalizar, Jesus finaliza com algo assim que eu acho que é o mais louco. Porque no versículo 2, se eu não me engano, ele fala assim: bem-aventurados são os pitocos, né? Que é os pobres, tá. Aí ele fala lá, ele somente fala assim, porque deles são o reino dos céus. Depois disso ele não fala mais. Aí no finalzinho ele fala o seguinte: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos. Cara, se eu tivesse sentado ali, Jesus falasse isso, meu irmão, primeira coisa que eu ia fazer é: ô Jesus, leva mal não, mas tá doido? Perseguido? Vai morrer? Vou sofrer? Vai sofrer. Porque quando Jesus tira você da multidão e chama para ser discípulo, o sofrimento vem junto. O sofrimento vem. A tristeza vem junto. As perdas vêm junto, cara. Sabe por quê? Porque quando nós vemos para Jesus, nós estamos com Jesus, nós entendemos que a guerra de Jesus é diferente da nossa guerra. Não está mais envolvido com o baiano, não está mais envolvido com o sentimento do baiano. É interessante, eu vou falar algo para vocês. Eu sou careca, tá? Sério. E isso por muito tempo abalou muito a minha vida. E era uma guerra que eu tinha, meu Deus, eu falava: Senhor, eu estou ficando careca, a orelhas está crescendo, Jesus amado, eu não vou casar, ninguém vai me querer. E foi uma guerra que eu lutei comigo mesmo por muito tempo. Rapaz, depois teve uma época que eu tive um encontro com Jesus, meu irmão, que eu falei assim, eu não sei se eu estou falando uma heresia não, os pastores me corrijam, tá? Mas eu tive um conforto no meu espírito, falou assim, Jesus falando assim: rapaz, quem disse que eu sou cabeludo? Eu falei: rapaz, é mesmo, né, velho? Rapaz, aquilo confortou meu espírito, que eu chegar no céu, ver algum anjo cabeludo, eu mando raspar. Confortou tão, rapaz, ainda mais que eu casei agora, eu falei: rapaz, eu sou careca mesmo. Aí o povo fala: passa minoxidil, passa aquilo. Eu falei: oxe, tá doido, não gasta mais dinheiro não, meu irmão, tá bom demais. Não, faz implante, quanto é? 30 mil, oxe, tá doido, não, deixa assim mesmo. Não. Sou lindo. Na nossa caminhada, para a gente finalizar aqui, agora é verdade, a gente passa por guerras que cada um aqui sabe o que está passando. A minha guerra era careca, eu falei: meu Deus, né? Algum deve estar passando algum conflito, deve estar passando uma guerra do medo, da solidão, dos problemas familiares. Eu quero convidar você a deixar essa guerra de lado e fazer parte dessa guerra que Jesus nos convida, da guerra das bem-aventuranças. E é muito contraditório, entenda, sabe por quê? Nós seremos felizes mesmo perdendo. Um soldado, quando ele é alistado, meu irmão, ele luta pela cidade e pelo país dele, que ele mata, morre, não está nem aí. Meu irmão, quando Jesus chama a gente para a multidão, quando chamou aqueles discípulos para a multidão, falou assim: ó, vocês vão ser meu guerreiro. Os caras já pensou: nossa, cadê a lança, cadê a faca, cadê o colete, porque eu não posso ir para a guerra sem colete. Aí um vai falar assim: eu quero ser sniper. Jesus fala: não, filho, não, a minha guerra é diferente. Vão te dar um tapa na cara, oferece outra face. Se te pedir o moletom, dá também a calça, mas não fica pelado não, vai em casa, troca. Olha, se te perseguirem por causa do meu nome, fica feliz, bem-aventurados sois vós. O problema é que a gente não quer deixar essa nossa guerra interna, a gente não quer deixar. O senso de justiça de Deus parece que muitas vezes a gente diz que ama o Senhor: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, vai no monte, e vai em casa, vai no banheiro, vai no trabalho. No trabalho é o mais espiritual, mas dentro de casa não consegue falar com o pai, com a mãe. Aqui na igreja não consegue dar um pai do Senhor só porque alguém olhou estranho. Meu irmão, a guerra não é nossa. Esses dias houve um questionamento aqui na rede de jovens, e aí um rapaz chegou e falou: seu baiano, mas você não achou ruim não? Porque citaram o seu nome. Um adolescente, aliás, falou comigo. Falei: rapaz, tem coisa que deixa a gente triste. Quem é pastor aqui, né, pastor sabe, tem coisa que deixa a gente triste.
Eu falei, rapaz, vou falar um negócio com você. O meu inimigo é muito maior, bicho, que essa pessoa que falou isso. Rapaz, ele é muito mais forte, bicho. Eu vou perder tempo com um soldadinho, não. O objetivo é o inimigo. É Satanás. O problema é que a gente fica perdendo muito tempo com coisinha. Fica perdendo muito tempo. Eu estava falando dos jovens moravianos da Tchecoslováquia que se agruparam lá na Alemanha. E aí eles começaram a virar missionários. E aí, conta uma história que 2 jovens de 20 e poucos anos. E eram jovens, galera, pra você ter ideia, os fundadores dos moravianos eram 2 coveiros. Eram pessoas que não tinham cultura nenhuma, mas falavam, cara, eu preciso crescer. Eu preciso pregar a palavra de Deus. Meu irmão, as coisas essa guerra a gente está perdendo. Precisam ganhar uma alma para Jesus. E aí 2 jovens de 20 e poucos anos, querendo fazer alguma coisa, falaram assim, um falando com o outro, eu não vou lembrar os nomes dele. Cara, a gente precisa fazer alguma coisa para pregar a palavra de Deus. Sim, um fez o quê? Não, a galera já está orando, já está pregando. Cara, a gente precisa, peraí, vamos dar uma volta. Encontraram uma ilha com mais ou menos 200 mil escravos, mais ou menos. E lá tinha um cara lá que administrava lá numa ilha na Inglaterra. E falaram para o cara lá, o dono do administrador, falou assim, aqui, eu posso pregar a palavra de Deus aqui? Só que o cara era ateu. Falou, não aceito de jeito nenhum. Eles voltaram, e aí, cara, o que a gente vai fazer? Olha que celeiro bom. Aí um olhou para o outro aqui, vamos fazer o seguinte, vamos nos vender como escravo para pregar a palavra de Deus? E os caras falaram assim, aqui, e se eu for como escravo? Aí o cara falou assim, você pode até vir, mas a passagem vocês que se virem. Aí no grande dia da despedida, despedindo os familiares chorando, todo mundo chorando. E quando ele estava embarcando no navio, alguém gritou, mas cara, por que vocês estão fazendo isso? Até mesmo entre eles, os caras ficaram meio assim, por quê? Aí eles falaram, para que o cordeiro que foi imolado, eu anotei aqui, receba a recompensa que foi dada. Cara, será que nós estamos lutando uma guerra mesmo? Que o Senhor é a nossa guerra. John Wesley, passando num barco, encontrou esses mesmos moravianos. O barco daquele, ele fala na biografia dele que ele achava que não ia sair vivo dali. Mas quando ele olhou um grupo de moravianos, os caras estavam louvando, adorando ao Senhor e cantando música, Senhor, se não for hoje vai ser amanhã, mas esperaremos o grandioso dia. Aquilo ali impactou John Wesley de tão forma que o cara começou a pregar o evangelho na Inglaterra, que por causa do evangelho, Inglaterra não se faliu em guerras. Cara, faça guerra, mas não a nossa guerra, mas a guerra do Senhor. Não faça a sua guerra. Eu sei que é difícil, cara. Eu sei que é difícil dentro de casa. Meu pai e minha mãe é separado. Já vi meu pai e minha mãe brigando. Já vi meu pai traindo minha mãe. Cara, já vi meu pai largando minha mãe para ficar com uma menina de 18 anos. Já vi minha mãe desesperada. Já vi muita coisa. Mas quando eu tive encontro com Jesus, eu achei que tudo agora é perda. Meu irmão, acabou. É Jesus. É Jesus. A guerra não é minha, é do Senhor, porque agora eu sou bem-aventurado. Faça a guerra. Mas qual guerra você está fazendo? Você precisa entender qual a guerra que você está fazendo. O problema é que hoje está um machismo de um ser mais sábio que o outro dentro da igreja, um ser mais espiritual, no Facebook. Acho interessante que as pessoas postam, né? Coitada da Santa Ceia, até sofre, porque em vez do o caboclo estar prestando atenção na Santa Ceia, está lá postando foto do vinho e do pão, né? Na hora do culto, e posta, né? Rapaz, parece que tudo está perdido, meu irmão. Tá doido, entender da igreja, nego? Eu não consigo entender não, tem coisa que eu não consigo entender não. Os adolescentes estão querendo ser adulto rápido demais, meu irmão, tá doido. Os jovens estão querendo já casar, ter filho, ser velho. Eu falei, oxe, tá doido. Rapaz, calma, bicho, curte a vida. Eu não estou falando aqui que é para ninguém estudar, crescer. Cara, é igual o Tiago falou, pede ao Senhor. Quando você assume essa bandeira, quando você assume a bandeira do céu,
O Senhor vai colocar um plano na sua vida, assim como foi com John Wesley, Carlos Wesley, John Boyle, Tiago Savonarola, os moravianos. Deus vai fazer através da sua vida um grande avivamento. Só que vocês precisam entender que a guerra não é nossa. Pessoal do louvor, se quiser subir, para a gente finalizar, acho que meu tempo já se esgotou, né? Verdade, né? Vocês entenderam? Que nosso reino não é aqui. O nosso reino é o céu. Nós fomos ligados novamente com Jesus, nosso DNA foi totalmente restaurado. Hoje nós estamos conectados em Cristo. E que hoje nós somos bem-aventurados, porque nossa guerra é de Jesus e não a nossa. Vamos ficar de pé? Vou acabar agora, se vocês quiserem já planejando aí. Para finalizar, finalizando e acabando mesmo, eu quero dizer para vocês o seguinte: não tem coisa melhor, cara. Meu brother, não tem coisa melhor. Eu vou falar um negocinho antes. Que a gente está na guerra do Senhor. Não tem nada melhor. Tem dia que você fica louco porque o discípulo, nossa, meu Deus, o menino está fazendo, falei para fazer, não fazer isso, o menino faz. Eu falei para fazer, o menino não faz. Meu Deus, eu estou tentando ajudar, o meu caso, né? Eu estou com o pastor Léo, com a Gabi, com a Marina, a equipe, ajudando tantos jovens, adolescentes. E minha família, como é que está? Aí Deus fala, se preocupa não, que a guerra é minha, eu cuido deles. Às vezes a gente se sente tão perdido, e o Senhor fala, calma, a guerra é minha, você não está perdido. É como o pastor Fábio, se preocupa não, se o sol estiver escaldando de dia, vem a nuvem. E de noite vem a nuvem de fogo para te mostrar o caminho. Porque a guerra é minha, a guerra é minha. Pode ser, galera, que você um dia foi um grande soldado do Senhor. Mas, devido às circunstâncias, aos problemas, você tentou sair fora, igual o pessoal do teatro. Mas eu quero falar com vocês, cara, a guerra continua e seu lugar está guardado. Seu lugar está lá. Seu lugar está lá. Volta, vamos fazer guerra, vamos lutar juntos. Loucura, Jesus Christ, man, Jesus, loucura, cara. Não importa se você vai falar, você é bobo demais, você é palhaço, cara. É para Jesus, mano, não tô nem aí. É para Jesus, vou ganhar vidas. Ah, mas você está fazendo muita bobagem. Cara, eu não estou indo contra a palavra de Deus, eu estou vivendo a palavra de Deus. Você tem que fazer a sua loucura, eu não sei, se é na faculdade, faça guerra na faculdade, na escola, no trabalho, em casa. Seu pai e sua mãe estão querendo separar, vai lá, faça guerra, e põe as mãos quando estiver dormindo, igual eu falei outro dia, ou então coloca a mão na cabeça desse sem acordar e fala assim, está repreendido em nome de Jesus, sai agora. Chega em casa agora, a cozinha está toda suja, faça guerra, vai lá, ajuda a tua mãe, faça guerra. Precisamos fazer, essa é a verdadeira guerra. A verdadeira guerra não é a nossa, é a de Jesus. Amém? O pessoal do louvor pode cantar, vamos cantar. Amém? Quem está em guerra aí? Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa aqui. Sim. Que isso, rapaz? Achei que tinha um porco aqui, eu falei, que isso? Pesquisei aqui no Google o significado de guerra. Sabe o que é guerra? Sabe o que é guerra? Vou ler para você. Show. Luta armada entre nações, entre partidos de uma mesma nacionalidade ou não, com o fim de impor a supremacia, interesses materiais ou ideológicos. Forte, né? Deus chegou para Adão e Eva e falou assim, olha, não coma daquela árvore ali, daquele fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. Foi uma ordem, foi um princípio e uma direção que ele deu para Adão e Eva. Vocês concordam comigo? Amém. Aliás, para Adão, né? Isso. A serpente chegou e fez guerra. Falou assim, olha, ele disse que você vai comer? Mentira, vai comer não, pode comer. Uma ideologia diferente. É verdade. Ali começou a guerra.
Sabe quando você conta o irmão e fala assim: fala, meu irmão, como é que você está? Aí você fala o quê? Na luta. Quem fala isso aí? Na luta. Não é essa luta que ele está falando aqui. Não é essa luta. A minha guerra é levantar todo dia e matar um leão para sobreviver, para ganhar um salário. Essa é a minha guerra. Vocês entenderam, irmão? Sim. Mas a guerra que a gente está falando, que o baiano falou aqui, querido, é uma guerra de ideologia que Satanás vem implementando na vida dos jovens, fazendo com que eles façam coisas que não deveriam fazer. É verdade. E nós estamos aqui como guerreiros do Senhor para falar para você, querido, não faça isso. Não permita que Satanás toque na sua vida com uma ideologia que não é de Deus. Meninas, não deixe seus namorados tocarem nos seus seios. É verdade. Aleluia. Presta atenção. Só tem jovem aqui, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meninas, presta atenção. Se seu namorado tocar nos seus seios, ele vai te trair quando casar com você. É verdade. Porque ele trai o c*** dele hoje. Ele trai o líder dele. Ele trai os seus pais. A confiança que seus pais dão para ele te namorar. Por que você acha que ele não vai te trair também? Porque ele é um traidor, irmão. Amém? Amém. Meninas, não deixe. Se ele encostar em você, está amarrado o demônio. Expulsa. Estou vendo até o chifrinho já. Fala pra ele, tô vendo até o chifrinho já apontando aí. Calma aí, irmãos. Ideologia, posicionamento, estilo de vida. Aleluia. Cristianismo não é falar o rap. O maior milagre na Bíblia, qual foi? Humanamente falando, quando ele ressuscitou Lázaro, né? Exatamente. Ele fez replé. Ele falou assim, a oração foi assim, ó: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas por causa do povo que é incrédulo aqui, eu estou orando em voz alta para eles ouvirem. Lázaro, vem para fora. Se fosse eu ia falar assim: o homem desviou. Que oração fajuta. Tão simples, né? Queridos, mas é posicionamento. É verdade. Amém? Amém. É entender que nós temos um estilo de vida que não permite ser acariciado pelo namorado ou pela namorada. É um estilo de vida que não permite masturbação. É um estilo de vida que não permite traição. Amém? Tá sujo. Nós vamos implementar essa ideologia maravilhosa do Senhor na terra. Esse princípio, não é nem ideologia, é um princípio que foi distorcido lá no Éden pelo diabo. E ele começou essa guerra. E nós vamos fazer essa guerra levando a palavra de Deus aos nossos amigos que estão lá fora. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Eu quero falar uma coisa para você. Se olha para frente, tem quantos namorando? 10 mil, né? Olha para um lado, tem quantos? Aqui, ó. 20 mil. Queria aproveitar então, aproveitar e agradecer a igreja, o pastor Leandro, o baiano, mais uma vez, né? Eu tive o privilégio de, essa igreja, cada vez que passa, a nossa aliança vai crescendo, literalmente. Eu tive o privilégio de fazer a boda de 25 anos de prata do meu casamento aqui nessa igreja. Foi top. Essa aliança foi colocada aqui dentro, no dia 2 de julho desse mês, desse ano. E aí estava falando o quê? Que olha para um lado, Tá namorando. tá namorado. Outro namorando. Pra frente. Eu queria apresentar para você a banda. Eu sou o Fábio, pastor da Igreja Batista. Esses aqui estão na bênção, Graças a Deus. pré-casados, Rafael, Vanessa. Mas o meu filho amado, Fica de pé, Mateus. ele é meu filho, viu, gente? Fica de pé. Ele ainda está na solidão. Estou orando para ele casar. Não é possível. Tem varô de Deus aí, meu? Deixa eu ver aqui, calma aí. Ninguém levantou a mão, tá ruim pra você, viu, Mateus? Mateus, fica de pé aí. Meu irmão, homem é de Deus, hein, irmão? É meu filho, eu tô falando. Músico, filho de pastor. Eita glória! Baiano, você casou, ora por ele. Abençoe em nome de Jesus. Toda noite. Vai casar com Tá na luta, irmão, na luta dele. Mateus, essa não é sua. A luta é do Senhor, amém, irmão? Amém. Essa é sua, não é do Senhor, não. Tô brincando, mas é verdade. Vamos cantar mais uma canção pra gente encerrar essa noite com muita... Amém? Com muita graça do Senhor. Bate palma assim, ó. Um acústico bem bonito agora, assim, ó. Eu olho para a cruz. Quem conhece?
para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia! E merecida vida, cante, vai, bem bonito, como o coral do anjo, do céu, vai. Merecida vida, de graça recebi, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Aleluia! Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Aleluia. Pela cruz Aleluia. me chamou, Santo, santo, santo é o teu nome. gentilmente Glória a Deus. me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Aleluia. E eu, sem palavras, me aproximo. Quero ouvir, vai. Quebrantado. Antes de passar a palavra, Deus. aleluia. Antes de passar a palavra, pastor